Graça e paz da parte do Cordeiro, irmã e irmão. Nós ainda não estamos podendo nos reunir no mesmo lugar, nós não estamos podendo usar o nosso tempo para cultuar ao Senhor, mas nós podemos usar a nossa casa, nós podemos nos reunir com a nossa família e ouvir aquilo que Deus tem para nós. Eu quero te convidar a refletir hoje sobre esse dia tão especial que é a Páscoa, e eu quero desejar para você um Feliz Páscoa. Você vai falar para mim, mas o dia já acabou. E eu vou dizer para você, eu não estou desejando o dia, eu estou desejando a mensagem da Páscoa. Eu quero que a sua vida seja uma vida preenchida por essa mensagem da Páscoa. E a mensagem da Páscoa é muito simples. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero refletir com você, então, em 3 momentos que a Bíblia nos relata, que os Evangelhos nos relatam, sobre Jesus, sobre aquele que morreu, mas ressuscitou no 3º dia. E o primeiro momento nós vamos encontrar lá em João 3, do 14 ao 18. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo e ler esse texto tão precioso. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é um daqueles textos que nós temos de cor, pelo menos o verso 16. Mas como eu falo sempre para você, textos que nós temos de cor, muitas vezes nós não refletimos sobre ele. Você percebeu que esse texto ele está no começo do Evangelho de João. Ele é um texto que está falando sobre o início do ministério de Jesus. E no início do ministério de Jesus, Jesus encontra com um homem chamado Nicodemos, um líder muito importante para os judeus. E Jesus tem toda uma conversa com ele, mas nessa conversa surge essa história, esse papo, esse anúncio. Jesus, no início do seu ministério, já sabia qual era o seu propósito. E ele anuncia, então, para esse líder. A Bíblia inicia contando a história de um Deus criador, que vai trazendo todas as coisas à existência e desfruta cada uma delas. Lá na criação, nós vemos um Deus formando a nós, a sua imagem e semelhança. Homem e mulher, ele criou. Mas nós, voluntariamente, escolhemos o pecado. Nós nos tornamos parte da rebelião contra Deus. Nos perdemos em nossos delitos, transgressões e na podridão dos nossos desejos pecaminosos. Quando Jesus fala para Nicodemos que Deus amou o mundo de uma maneira tão grandiosa, que deu o seu único filho para que todo rebelde fosse a ele e encontrasse então vida, porque não ficaria mais preso a esse mundo de pecado, mas encontraria com ele. E por causa dele, por causa de Cristo, ganharia a vida plena. Quando Jesus diz isso, ele está anunciando de como Deus é gracioso e como Ele mesmo nos deu a reconciliação. Se no Éden nós éramos rebelião, aqui no Calvário, em Cristo Jesus, nós somos parte da reconciliação. E é por isso que existe o verso 17. O verso 17 nos lembra que quem crê em Cristo, mesmo tendo feito parte da rebelião, mesmo cheio de pecados, por causa da transformação que nós encontramos em Cristo, não será condenado. O propósito de Jesus é nos retirar da rebelião e nos chamar para a reconciliação. E ele anuncia muito antes de qualquer outra história. O segundo momento é o começo do ponto mais importante de toda a história mundial. Nós vamos encontrar ela lá em Marcos 15. Mas nós vamos nos concentrar principalmente nos versos 37 ao 39. Que diz o seguinte: Mas Jesus, dando um forte grito, expirou,
e o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Jesus é preso pouco tempo depois de falar: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. Seu desespero era tão grande que, conforme Lucas, ele suava sangue. Sua prisão acontece por causa de uma traição vinda de um dos seus 12 amigos. Ele passa por um julgamento arranjado e feito em um momento onde não haveria quem protestasse. Enquanto ele está sendo julgado lá dentro no Sinédrio, na parte de fora está sendo negado 3 vezes por outro dos seus 12 amigos. O restante, os outros 10, o abandonam. Nós não sabemos onde eles estão, eles fugiram, cuidando da própria vida. Ele então é condenado. E o povo que uma semana atrás o aclamava como rei, agora estão pedindo para que outro criminoso seja solto. Pedem então que o crucifique. Jesus é chicoteado, é humilhado. O pregam numa cruz que não pertencia a ele. E colocam no meio de 2 criminosos. Um deles, vendo que Jesus estava sendo zombado pela multidão, também começa a zombar. Ele é exposto à humilhação e torna-se maldito conforme a determinação lá dos tempos de Moisés, que foi registrada em Deuteronômio 21, 23. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas mesmo na cruz, ele tem o poder de falar. Então ele fala, perdoando o seu vizinho de cruz, que estava ali consciente da sua culpa. Fala também pedindo o perdão do Pai para aqueles que o crucificaram, dizendo que eles não sabiam o que faziam. E então ele grita aos céus: Deus meu, por que me desamparaste? É zombado até o fim da sua vida. E então dá seu último suspiro: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Mesmo diante da dor, Jesus, que tinha todo o poder, foi fiel ao desejo do Pai até o fim e morreu. O grosso véu que separava o sagrado e o profano se rompe ao meio. Porque a partir da morte de Jesus, o sagrado voltou a invadir o mundo. A partir da morte do último cordeiro, todo o sacrifício para aplacar a ira divina e conquistar o perdão de Deus por causa da rebelião torna-se então desnecessária. Eis que agora o Cordeiro de Deus realmente estava tirando o pecado do mundo. E então vem o terceiro e último momento. E esse é o ponto máximo de toda a história. Se a história ela começa a ficar boa com a morte, ela chega a seu auge, finalmente, com a ressurreição. E isso nós encontramos lá em Mateus 28, do 5 ao 7, que diz o seguinte: Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora, vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Nós não celebramos a morte de Cristo na nossa Páscoa. Nossa cruz está vazia. O Cordeiro foi morto, mas o Cristo venceu a morte e está vivo. Aleluia! O Cordeiro está vivo.
Jesus venceu a morte e nós não precisamos ter medo de nada, pois em Cristo nós somos muito mais do que vencedores. O que nos cabe fazer então? Vá anunciar que Jesus de fato está morto, mas reviveu. Se alegre, não tenha medo e faça da sua vida um verdadeiro anúncio do Cristo ressurreto. Nessa Páscoa, nós com certeza não pudemos celebrar como nós gostaríamos. Nossa reunião não pôde ter os mesmos abraços e nem mesmo a oportunidade de cultuar ao nosso Deus. Talvez ainda paire um certo medo em nós. Mas eu quero dizer, nós não precisamos ter medo. Jesus já venceu a morte. O Cordeiro está vivo. E nós podemos confiar que, apesar desse tempo de loucura que estamos vivendo, Ele não nos abandonará nunca. Se você puder, continue em casa. Eu sei que dá medo por não sabermos o que vamos fazer para nos manter no futuro. A nossa fé, infelizmente, não nos imuniza das doenças. Mas a nossa fé nos lembra que Deus está conosco e que Ele deu o seu único Filho para que nós encontrássemos com a vida. E esse é um bom motivo para nós confiarmos que Ele nos protegerá para continuarmos anunciando sobre a vitória do Cordeiro até o fim. Deus está com você.